Boa noite. Boa noite para quem está em Portugal. Boa tarde. Quase noite já para quem está no Brasil. Dando as boas-vindas a todos para essa nossa live com a Helena Mandelbaum e eu, Raquel Martinho. Bem-vindos. A Marcela chegou. A Maria Martinho, a Helena. Olá, Helena, pede para participar, Helena, para eu poder te aceitar. Aqui diz não tem pedidos. Vamos lá ver. Aqui, Helena. Vamos lá. Ela chegou. Olá. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu acho que a gente pode é, começar, como ainda não são. Ou será que é a Helena que está com um probleminha aí na conexão? Tocou aqui o meu alarme. Então foi isso. Então, como agora são 9h30, Uhum. então eu vou tocar uma música que fala muito sobre o tema da nossa live. Me fala se você está ouvindo bem, Raquel. Tá. Ó, Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valeu, mas fico com o disco e assim o resto é seu. trocando em mim. Pode Pode guardar guardar as as sobras sobras, de tudo. as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer aquela aliança, você pode empenhar Ou ou derreter. derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito Muito de dilacerado. Tá cortando um bocadinho, Helena. do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca deu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que É, muitas pessoas acham que já vão tarde, né, Raquel? Pois é. Chega um ponto de que na hora de ir já é tarde, né? Muitas coisas já se foram, já, inclusive a amizade, né? Já se deterioraram, inclusive a amizade, o respeito. E, e essa música realmente a Mônica Delgado está aí a comentar. O Chico é demais, é uma das músicas mais bonitas que eu conheço e mais tristes, né? E esse tema realmente da nossa live de hoje é um tema triste, é um tema que muitas vezes é mais doloroso do que aliviante, né? Mas que, de modo geral, também pode ser muito libertador. E é por aí que a gente quer começar, né? Fazendo aqui um spoiler. Helena, vou te pedir para você se apresentar para quem não conhece, quem está chegando agora.
Nós temos feito aqui uma sequência de lives, só dar uma introduçãozinha aqui, Boa. essa sequência de lives sobre o que é chamada os desafios da vida 2. Nós começamos lá do início, né, do namoro, né, passamos por várias etapas do ciclo da vida, inclusive a parentalidade. E agora a gente chegou nesse momento que acontece com muitos casais, não com todos, mas com muitos, que é o momento da separação. Não vão ser mais um casal. Muitas vezes vão continuar sendo pai e mãe, não é, dos filhos, quando tem filhos, mas não são mais um par, um casal. Então, Helena, se apresenta aí para quem não te conhece, minha querida. Olha, eu tô vendo aqui duas lindas, queridas, que, que eu falo que são alunas, são professoras, são amigas, são cúmplices, que estão aqui junto comigo e que estão comigo em outros contextos, que são queridas. E eu fico muito feliz delas estarem aqui conosco, nos prestigiando e trocando com a gente também. É, é um tema que, como você falou, é muito importante, porque a gente não precisa chegar até lá, né? E justo eu estava comentando com elas, numa das aulas, que nós temos no nosso cérebro, na nossa tomada de decisão, nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade que é pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação, pelo cuidado, né? E a gente vai ver que os resultados são mais lentos, são prazeres a conta-gotas, mas que a médio e longo prazo produzem efeitos muito mais que enriquecem a gente enquanto ser humano. E do outro lado, nós temos o prazer, né? Então, as coisas que nós fazemos pelo prazer são efêmeras, passam rápido, e aí a gente já precisa de mais e mais, porque nunca vai bastando, fica um vazio muito grande. Então, é claro que todo relacionamento ele pede um grande empenho das pessoas envolvidas. É grande o empenho. É muito mais empenho do que prazer, embora os cientistas digam que a gente tem que equilibrar. Tem que ter uma pitadinha de prazer e uma pitadinha de esforço, né? Alguns momentos, mas alguns momentos, em alguns momentos mais esforço, em alguns momentos mais prazer, mas que precisa ter um equilíbrio entre os dois. E é claro que quando a gente tem muito mais prazer do que, do que o esforço, esse prazer vai se esgotando, vai ficando no vazio, e quando a gente olha um para a cara do outro, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Mas antes de a gente começar aqui, a música me toca muito, e as meninas que estão na intervisão comigo sabem que eu sempre começo com uma música e você me inspirou, Raquel, obrigada. De nada. Música que você sugeriu e eu achei que era muito pertinente a gente começar por ela, né? Uhum. Então, eu sou a Helena, eu tô na MISAC junto com a Raquel no banco de terapeutas. Acho que depois a Raquel pode falar um pouquinho sobre a MISAC. Como a Raquel falou, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma série de lives. Hoje nós estamos falando sobre a separação e como fica a parentalidade nesse contexto. E então eu estou no banco de terapeutas da MISAC.
hoje eu moro em Portugal, e estou terapeuta de família e mediadora e facilitadora de diálogos. E você, Raquel? Conta de você. Bom, eu também estou no banco de terapias dessa nossa associação tão bonita que é a MISAC. A MISAC tem projetos de terapia comunitária, um polo formador em terapia comunitária integrativa, tem esse banco de terapeutas super potente, com terapeutas de várias modalidades, mas todas dentro da abordagem sistêmica, né? E então nós trabalhamos sempre integradas, né? Essa é a nossa tônica. E eu e a Helena também, né, temos isso em comum. Somos terapeutas de casal e família. Nos encontramos aqui em Portugal, temos a querida Marilene Grandesso em comum na nossa rede, né, a Selma Heinz também, que ajudaram a fazer essa ponte para a gente se encontrar. E nós temos feito essa linda parceria aqui, muita força, para trazer um pouco do nosso conhecimento, partilhar um pouco do que a gente já estudou, do que a gente já presenciou nos atendimentos, e que são temas muito corriqueiros da vida das pessoas, mas que muitas vezes acabam virando tabu. Então a gente veio falar deles, né? Sobre os desafios da vida 2. Hoje, como essa música diz, vamos falar aí sobre as lembranças, né, que ficam aí nas sobras, como é que é? As sobras de tudo que fomos nós, as marcas de amor dos nossos lençóis, nossas melhores lembranças, né? É bom que a gente guarde as melhores lembranças, né, para que quando bate essa sensação de assim, a leve, como é que ele diz no final? A leve sensação de que já vou tarde, né? Não é bem assim, mas que haja esse entendimento que vou tarde, porque afinal de contas houve muitas boas lembranças, muitos bons momentos, e a separação ela é um processo muitas vezes difícil e demorado, porque existe a força do que uniu aquelas duas pessoas. Então, já começando um pouquinho, né, a minha fala, focando assim nessa força do que uniu esse casal, na história desse casal, nos encontros e desencontros. O que será, né? Vou colocar assim como uma pergunta. Quando será? Acho que a melhor pergunta é: quando será que os desencontros começaram a ser maiores, mais frequentes do que os encontros? Quando será que eu comecei a perder a minha atenção, o meu hábito de cultivar o diálogo, o meu hábito de olhar para aquela pessoa e querer dar alguma coisa, né, para aquela pessoa, pronto, uma atenção, uma escuta. Quando será que os meus ouvidos começaram a ficar muito cansados de ouvir mais do mesmo? E o que que eu fiz com isso? Que a minha boca deixou sair coisas espinhosas em relação a você. Eu, coisas que nem eu mesma conhecia da possibilidade de eu falar e que eu não controlei. Eu não quis controlar, porque com certeza, em outros contextos, eu cuidaria do que está saindo da minha boca. Uhum. E também quando e como os meus olhos deixaram de apreciar as coisas que você faz por mim, ou as coisas que você não só faz, mas sente mesmo. Sente por mim. Meu coração congelou. Meu coração parou de ficar quentinho
perto de você. Então, a gente está usando todos os sentidos, né, Raquel? Não só os sentidos, mas também da nossa percepção, da nossa interpretação sobre aquilo que está acontecendo fora da gente. Uhum. E é interessante você falar sobre essa questão da interpretação, porque me remete aqui ao que eu estava lendo no livro que você me deu. A Helena me deu um livro maravilhoso no meu aniversário, que se chama Ser Bom Não É Ser Bonzinho. É do Cláudio Tebas, que é um palhaço, né? Também é psicanalista, né? E ele trabalha com a comunicação não violenta. É muito incrível a maneira como ele escreve. E ele estava explicando isso, né? Assim, o destrinchar da comunicação não violenta inclui a gente fazer essa diferenciação entre o que eu estou observando e como eu estou interpretando, como eu estou recebendo, né? Tirar um pouco, limpar um pouco a descrição do outro, dos meus próprios, a palavra é a repetição sempre, julgamentos, né? Do meu própria. Uma coisa é uma avaliação, outra coisa é incutir valores naquela avaliação, colocar qualidades ou defeitos, e isso já começa a entrar no ramo, né? Na seara do julgamento, e aí começa a ficar perigoso, né? Começa a ficar perigoso. Porque eu começo a partir. Ah, ela está a participar de um grupo de leitura com esse livro. Que bom! Então, pode partilhar também o que você tiver percebido aí de interessante. Eu começo a colocar aquelas minhas premissas, né? As minhas premissas. Outro dia eu estava conversando numa sessão com uma paciente minha e falando para ela que a diferença que a gente só encontra as diferenças entre a nossa família e a família do outro quando a gente vai na casa do outro, né? Se na minha família só se faz ovo cozido, eu cresci só comendo ovo cozido, pode ser que eu nunca vá saber que existe um jeito de fazer um ovo estrelado, né? Os dois são ovos. Os dois são ovos. Aí é que tá, né? Aí quando eu vou descrever aquilo, eu vou dizer logo que é um ovo, ou eu já vou dizer um ovo cozido, um ovo estrelado, e aí, se eu ainda quiser colocar mais uma pitada da minha própria opinião, da minha própria, eu posso dizer, mas isso não é jeito de se fazer ovo. Ovo não se faz estrelado, ovo se faz cozido, ora pois. Não é? Então, e aí começa o conflito, e quando esses conflitos começam a ficar repetitivos, reincidentes, e o ovo tem que ser cozido, não, mas o ovo pode ser estrelado e eu quero ovo estrelado, e é a minha casa, e eu quero ovo estrelado na minha casa, não, mas eu só vou comer ovo cozido, e um pode comer ovo cozido e o outro pode comer ovo estrelado, mas os dois querem que seja ovo estrelado ou ovo cozido. Ou como a gente pode negociar sobre isso, né? A gente está falando de situações muito extremas que não aparecem no começo. No começo aparece, ok, então tudo bem. De vez em quando a gente come ovo estrelado, outra vez a gente come ovo cozido. Mas o tempo vai passando e esses agrados, esse olhar para o outro, se a gente não cuida, se a gente não se dedica ao relacionamento, se a gente não coloca o relacionamento acima, eu gosto muito de brincar, eu falo que o relacionamento é um terceiro ente, é uma terceira pessoa. E que esse relacionamento abrange muitas coisas, porque desse relacionamento nasce a família. E a família, claro, pode ser nas mais variadas configurações.
Então, eu sempre falo que quando eu dou comida para essa terceira pessoa, se eu encho o tanque de gasolina, o que vai acontecer no final do dia é que todo mundo vai trabalhar por todo mundo para satisfazer as necessidades de todo mundo. E se eu, estando dentro desse relacionamento, eu olhar só para o meu umbigo, né? O tempo todo, né, sendo egóica, sendo narcisista e só existindo eu em primeira pessoa, eu em segunda, eu em terceira, em todas as conjugações, vai chegar uma hora que aquele relacionamento vai vai ficar desnutrido, vai ficar com fome, a ponto de morrer de fome. Ou de parar o carro no meio da estrada porque não tem combustível. E ainda há a possibilidade de alguém socorrer, dar 2, 3 litrinhos de gasolina e vai andar só por mais um pouquinho. Se os donos do carro não pararem no posto, encherem o carro, o que vai acontecer é que vai ficar dando tranquinho o carro até parar. Então, eu sempre falo que é claro que eu estou falando isso quando a gente pensa no coletivo em primeiro lugar e no individual em segundo, é claro que nós estamos falando sem deixarmos de nos considerar, sem deixarmos de dar importância aos nossos valores. Né? Então, eu não vou fazer nada que me violente, nada que... E também acho que, pensando no relacionamento, isso dificilmente aconteceria. Mas eu acho que aí começa a ser o caminho para o precipício mesmo. Quando você só olha o teu, eu só olho o meu e já não tem mais o nós, e o nós é só para dividir conta e ser algo de uma forma pura conveniência, a gente sabe que isso é dias contados, né, Raquel? Com certeza. E a gente também sabe, Helena, que é possível, quando está a perceber que o tanque está a ficar vazio e que, de repente, a escolha é não encher mais o tanque, ainda dá tempo de parar, estacionar num bom lugar, né? Para não se correr o risco de parar no meio da rua, sem gasolina, ter que ser rebocado, né? Passar por toda aquela situação, depois ter que levar o carro, sabe lá para onde, pronto. Então, assim, o carro, eu acho que aqui a gente está falando do carro como, né, uma metáfora para o casamento, mas ele é também, ele é um símbolo de vida, né? Para onde que eu estou levando minha vida? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Se eu estou vendo o carro está dando todos os sinais que aquilo está acontecendo daquele jeito, que eu vou fazer com ele, né? Ainda é possível, então, chegar para quem está do meu lado no carona, ou pronto, se eu estou no carona, então, olha, vamos parar ali, vamos, não quer abastecer, tudo bem, mas vamos parar num lugar que a gente possa guardar o carro com segurança, o carro não vá correr o risco de ser roubado, que a gente possa, então, vender o carro, né? No caso, vender o carro. E fazer isso de uma forma amigável, né? Em respeito nas lembranças, né? Em E a respeito, nós mesmos, né? A nós próprios, exatamente. né? Uhum. Porque, na verdade, se eu acredito que eu mereço uma saída pela porta da frente, não outro, eu estou falando de mim primeiro. Se eu acho que eu mereço sair pela porta da frente, tal qual eu entrei, então isso combina comigo. O fato de eu querer conversar com você, resolver as coisas de uma forma
digna, eu diria, isso está falando de mim, está falando de você, né, Raquel? Exatamente. Está falando, inclusive, do exemplo que a gente vai passar para os nossos filhos de como se resolve as questões, como se resolve desafios, como se resolve qualquer problema que apareça na nossa frente, né? Porque eu posso sim resolver um problema na paulada, ou eu posso falar, peraí, vamos ver, vamos pegar o problema. Tá aqui o problema, vamos pensar na solução. Parceiros. Somos parceiros conversacionais sobre a solução daquela questão que está sendo a pedrinha ou a pedrona no nosso sapato. E eu acho interessante isso que você falou da parceiros conversacionais, porque o problema, ele, ele pode ser externalizado, né? O problema não está no outro, não está em mim. Ele pode ser conversado, assim, né? Como se ele fosse um serzinho ali, né? Alguém, né? Que pudesse também falar de mim, falar do outro, falar da nossa relação. E aí a gente pode olhar para aquilo como apenas uma situação passageira, né? Que pode ser encaminhada da melhor forma possível, porque mesmo para quem não tem filho, quem não tem que ensinar, deixar nada para ninguém, como você falou, é um respeito comigo mesmo, porque se eu vou sair daquela relação depauperada, né? Como é que eu vou, por exemplo, quer ver uma coisa muito simples? Como é que eu vou estar quando eu encontrar com os amigos em comum, né? Como é que eu vou estar quando, por exemplo, calhar de eu ter que ir num lugar que eu costumava ir com aquela pessoa? Eu vou estar em frangalhos, eu vou estar completamente arrasada de mal comigo mesmo porque a coisa acabou daquele jeito, só pensando, amargurada, E, né? Assim, vamos lembrar que não é porque nós terminamos que eu rompo com toda a sua família. Vamos supor que eu uhum, tenho uma irmã que eu me dou super bem, uhum, muito bem. E não é porque eu termino com você que acabou a minha relação com toda essa família, né? é, Porque é isso que eu acho bacana de a gente fazer algo amigável. Porque essas pessoas também estão junto, né, nessa situação, sofrendo junto com a gente. Então, é uma forma de a gente poder manter essa rede quente, né? uhum. E que é tão importante, pelo menos para mim é muito importante, muito importante. Porque mesmo para essas pessoas, às vezes existem até situações desconcertantes, né? Tem uma série agora que eu acabei de assistir, que eu peguei aquela e devorei. E é justamente sobre a família, eles chamam Bônus Família, né? Que é uma série sueca. E aí é justamente sobre as famílias recompostas, e tem o casal que costumava fazer sempre uma festa de Halloween todos os anos na casa deles, e sempre convidava aquele casal que se separou. E em determinado momento, quando depois que eles se separaram, o que estava muito mal, né, o que tinha ficado sozinho e tal, não foi convidado para a festa, justamente porque era sabido que ele estava muito amargurado, que ele estava muito raivoso, que ele não podia ver a ex-mulher, que ele a tratava mal e fazia cenas, né? Só que ele descobriu que ia ter essa festa e deu um jeito de ser convidado. E aquilo foi ruim tanto para quem para os donos da casa, para os anfitriões, quanto para o novo casal, porque a esposa deles, a esposa dele já tinha se casado novamente, e para ele foi ruim para todos, né? Foi uma situação daquelas vergonhosas e caóticas para todos. Que se supera, depois se supera, supera. Depois de outros capítulos, episódios e temporadas, a coisa mudou muito, mas marca, né? Marca, naquele momento dói, é mais uma ferida que a pessoa fica. E pode ser evitada.
Com certeza, com né? certeza. E também eu estava pensando, né? é, a gente está falando desse tempo, né, em que as coisas vão deteriorando e que aí eu tô cansada porque eu já falei 10 mil vezes a mesma coisa, o outro tá cansado porque é, tá desiludido com a vida, então já põe tudo a ribanceira abaixo, enfim, ou porque também hoje nós nos tornamos um pouco descartáveis, as nossas Bauman fala do amor líquido, Uhum. né? Então, assim, a primeira briguinha não deu certo, tchau, separa. Então, hoje realmente não tem mais aquele esforço, aquela, aquele empenho mesmo, sabe? De você olhar para as diferenças, tirar aprendizados dessas diferenças, ver que as diferenças, elas são maravilhosas porque elas ampliam o nosso olhar. A gente começa a revisitar nossas crenças e ver que hoje já elas não cabem mais, não fazem mais sentido, faziam sentido no tempo dos nossos pais, dos nossos ancestrais, enfim. Mas hoje não faz mais sentido. Então, de a gente começar esse processo primeiro de mudança interna para poder estar criando maiores conexões comigo mesma e com o outro, me aproximando do outro, aceitando o outro tal como ele é, né? E podendo apreciar aquelas coisas bacanas que ele tem. E quando Pois a é. gente tem esse cuidado, né, Raquel, um com o outro, a gente deixa de pegar a faca e ir cortando todo dia um pouquinho, deixando sangrar. Agora, Helena, olha só, a Mônica, ela perguntou aqui, como o fenômeno da pandemia evidenciou as dificuldades e desafios no casamento? Diria que a pandemia, o Covid foi um bichinho que entrou nas casas e fez pipocar todos os problemas, né? Todos os problemas aumentaram, ficaram enormes, muito maiores com esse bichinho. Mas o que é que É, você acha? eu já fiz essa reflexão muitas vezes. Eu tenho uma visão de que a pandemia ela veio para a gente poder olhar para dentro da gente e olhar sobre a nossa imperfeição, e a Mônica já ouviu eu falar sobre isso, olhar sobre eu olhar sobre a minha imperfeição, e toda vez que eu olho para o outro, eu consiga ter essa compaixão de que tal como eu sou imperfeita, o outro também é. Agora, só por isso eu já consigo. Hoje, a pandemia me trouxe isso de uma forma muito profunda, porque eu realmente entrei profundamente nas minhas trevas, no meu lado sombrio. E que não é pouco, né? Esse Francisco, não precisa entrar na hora das trevas, meu filho. Ser preto vai. Meu, olha cá. Então eu acho que existe um medo generalizado, um medo sistêmico generalizado, já só pela própria cultura da gente não vai dar, porque não só a cultura da gente, mas pela nossa ancestralidade. É, eu acho que quando nós conseguirmos olhar para o amor sistêmico generalizado, eu acho que aí e que foi que eu acho que eu fiz comigo. Eu não vou negar que eu tive muito medo no começo da pandemia, né? Eu tenho um marido de 75 anos, eu hoje tenho 63, então eu não vou negar, né? Vendo aquele monte de números de óbitos,
Mas eu não fiquei com a minha mente tagarela falando, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, eu não entrei em pânico, eu comecei a estudar, eu cantei, eu fiz um monte de coisa. Então, quando eu cuidei de mim e comecei a olhar tanto o meu lado das minhas competências e as minhas habilidades, quanto do meu lado sombrio, eu consegui olhar para o outro de um outro jeito. E no caso era o meu marido, porque era a única pessoa que eu estava convivendo. E as coisas que me incomodavam, eu ficava pensando, mas isso é tão importante? Diante do meu cenário, diante do contexto, isso é importante? Vale a pena eu comentar sobre? Se a resposta fosse sim, eu comentava de um jeito despretensioso. Não fazia um evento, olha, senta aqui, vamos conversar. Não, era, olha, sabe, eu estava pensando e parará, parará. E eu acho que isso foi nos aproximando, porque era dos dois lados, era um compromisso dos dois lados. E eu acho que também uma coisa que eu faço muito e de tempos em tempos, estou casada há mais de 20 anos, 23 anos, e de tempos em tempos eu estou sempre olhando o contrato, sabe? Como é que está esse contrato? Tem coisa que essa cláusula já está obsoleta, precisamos reescrever, precisamos acrescentar outras, podemos tirar outras. Então eu acho que é uma coisa dinâmica, e como toda relação é assim, eletrocardiograma. Então, pensando na pandemia, que foi uma situação de muita pressão, de muita dor, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu, eu, eu transformei esse contexto num contexto de aprendizado, num contexto de é, olhar para dentro, né? Então, de olhar para dentro, de pôr a lupa dentro de mim, né? Eu sempre fiz isso, mas na pandemia foi um momento em que eu aumentei esse processo, aumentei essa atenção comigo. E eu acho que eu consegui sair bem mesmo dessa pandemia por 2 anos. Só eu e o Ari, né? A gente não viu ninguém, a gente não. E você sabe, né, Raquel? Porque nós não vamos É, nos encontrar. Então, eu acho que a gente conseguiu, graças a esse cuidado, a essa atenção, que a gente sentiu necessidade de se voltar para dentro, né? Então, no meu caso foi assim. Eu consegui. Acho, só para terminar, acho que muitas pessoas ficaram com muito medo, ficaram com pânico, perderam o equilíbrio, e nessa perda de equilíbrio, tudo era estopim para explodir. E claro, tinham casais que também não estavam vivendo bem, e foi um motivo para só eclodir, mas a coisa já estava. É aquele negócio, estava na brasa, né? Não estava. pois é. E aí jogou um fosforizinho lá da pandemia, a coisa pegou fogo. Pois é. Quantos que quando souberam que ia haver confinamento, pensaram logo, não vou aguentar ficar com essa pessoa aqui, né? Só e ele, eu e ela. E eu acho interessante como também esse momento, que de certa forma também está se postergando, no sentido em que o trabalho em casa, né, o home office, o teletrabalho está se instaurando como uma realidade, como as pessoas também estão tendo que fazer, os casais estão tendo que fazer novos contratos, novas negociações, atualizar, né, como a gente estava falando, atualizar o programa, porque senão ele fica obsoleto e a máquina não vai funcionar mais. Coisas poucas, né, coisas, detalhes como quem vai usar a secretária, né, o escritório, em que momento, em que hora eu vou ficar aqui, você vai ficar ali, né,
a internet tem internet para todo mundo, como é que, né, como é que a gente pode usar sem prejudicar o andamento da reunião do outro, pequenos detalhes que se apresentaram e que para alguns casais foram mais palatáveis, né? Foi mais fácil lidar. E para outros, como você falou, foi o estopim, né? Porque depende da cultura desse casal, do diálogo ou não, né? Eu coloquei na chamada, né? Do nosso companheiro diálogo, né? Que faz toda a diferença, né? Que é possível, com ele é possível olhar para esse problema, né? É o Covid, né? O Covid aqui em casa. Vou olhar para ele, vou dialogar, vou fazer perguntas, né? Vou me questionar. Não sei como é que a gente está de tempo, Eu mas acho que. tenho mais uns 5 minutinhos. Uhum. Ao fecho. Se você tem alguma pergunta, quem quiser participar. Eu acho que, pensando na pergunta da Mônica, me veio muito assim, a cultura desse relacionamento. Se essa cultura do relacionamento está pautada na colaboração, eu acho que nos tempos difíceis, nos tempos, né, em que um deles perde o emprego ou alguém fica doente, fatores estressores, né? Quando tem colaboração e tem consideração, hoje, porque teve essa questão do homeschooling e tal, então que foi um momento muito desafiador para os pais e, e, e muitos homens dizendo o meu emprego é mais importante porque eu que sustento. Vieram falas assim muito duras, muito inesperadas para quem escutou, né? E aí você vê o preconceito, né? O machismo, a, você é a mãe, você que tem que fazer a lição de casa com a criança. Então você vê até as tarefas domésticas. Então aí você vê também como é que esse relacionamento funciona, que valores estão presentes no relacionamento para dar força, né? Uhum. A Mônica está dizendo aqui, com a pandemia, a rede de apoio das mulheres desapareceram, sem creche, sem escola, sem avós. Exato. Uhum. Então, a única rede que a gente tinha eram os nossos parceiros, são os nossos parceiros, né? Uhum. E além disso, se você. Porque aí vai um pouco da cultura. Quem mora na Europa sabe que a família é um time. Então, as crianças arrumam as camas, elas põem o prato na pia, dependendo da idade, já fazem outras coisas, ajudam a pôr a roupa na máquina. Tem esse envolvimento da família toda para mostrar a força do time, né? E o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. E assim, né? É isso que eu falei, né, Raquel? Quando a base da casa é sólida, vai passar um vento aí, pode dar uma rachadura, mas a base tá lá, Pois firme é. e forte. É. E aí, Helena, assim, para terminar um pouco assim, dizendo um pouco focando aqui no processo, né, da separação, que muitas vezes, como eu estava dizendo, é demorado por conta da valorização das coisas boas, ou da tentativa de reconstrução, né, da tentativa de reparação, ainda aquela chance de não vamos tentar fazer diferente, se a gente não está sendo tão colaborativo, vamos dar mais uma chance para que a gente consiga
né? Cumplicidade sempre, tá? Dizia a Maria Martins, né? Cumplicidade é uma ótima palavra para relação de casal, né? Cumplicidade, porque tem esse senso também da fraternidade nessa palavra, né? Que aí coloca o homem e a mulher, no caso os parceiros também do mesmo sexo, no lugar de mais iguais, né? São iguais, são duas pessoas. Antes de serem casal, eles são duas pessoas que estão dividindo a dureza da vida, né? As coisas boas, mas também a dureza, as contas, o trabalho doméstico, a lida com as crianças, né? As dificuldades de internet, de pandemia, tudo isso são duas pessoas, né? E aí, muitas vezes, tá ali a tentativa de se mudar esse padrão, e quando não dá, quando realmente a conclusão é não deu, né? Também não vou ficar aqui malhando em ferro frio, né? Estilhação do mais ainda, uma coisa que já não vai a lugar nenhum. E a decisão é tomada, e cruzaram a linha, né? Decisão por um ou por outro, ou pelos dois. Muitas vezes vem a sensação de alívio, né? E essa sensação de alívio eu entendo assim como um reforço, essa é a palavra que me vem, um reforço de que escolhi o caminho certo, por mais doloroso que seja, por mais penoso, assim, no sentido de pesaroso, né, que seja, mas existe ali a possibilidade do recomeço, né? Se não foi possível recomeçar dentro da relação, que ao menos seja possível recomeçar fora. Mas para isso, os dois têm que estar inteiros, porque ninguém vai recomeçar nada, nem que seja uma vida sozinha, não estou dizendo de recomeçar outra relação, eu comecei a recomeçar uma vida sem aquele parceiro, né? Ninguém consegue recomeçar nada se não tiver vivo, né? Tiver em frangalhos, ninguém faz nada. E aí é por isso que é preciso se manter o diálogo, né? Se for preciso recorrer a alguma ajuda terapêutica, uma mediação de conflitos, uma facilitação de diálogos, que se recorra, né? Que as pessoas terapia de casal, que as pessoas deixem de ter esse medo, esse tabu e achar que psicólogo e terapeuta de casal são bichos papões, né? Porque muitos casamentos acabam muito mal por causa disso. E é lamentável. Exatamente. Estamos no século XXI, né? Uhum. E é interessante isso que você falou. Ainda o preconceito, parece que às vezes quando eu escuto certas coisas, parece que eu estou no século passado, né? Então, como a gente precisa ter mais informação, saber o que é o que é terapia, o que eu vou fazer lá, né? Uhum. Que tipo de terapeuta eu posso escolher, que eu possa me sentir à vontade para me abrir. O que é uma facilitação de diálogo, né? Para quê? Para que eu preciso de uma facilitação de diálogo? Eu converso também, né? Então, eu sou ótima para conversar. Uhum. Pode ser mesmo que você é ótima para falar, mas será que você é boa para escutar? Será Uhum. que vocês estão criando pontes, né? Ou vocês estão criando muros? Então, eu acho que e também a mediação de conflitos, que é um espaço de conversa organizado pelo mediador, não é uma conversa de botequim, que exatamente ele vai ser o catalisador para que essas pessoas se escutem, né? Que elas possam co-construir, serem parceiros conversacionais, como eu falei antes, Uhum. na construção de um entendimento, né? E isso possa fazer parte, esse tipo de comportamento faça parte da sua vida, em todos os contextos, em todas as suas relações. Então, é isso.
Se eu tivesse que dar um recado, ou se eu tivesse que dar uma palavra, eu, eu acho que a palavra que me toca muito hoje é parceria. Uhum. Eu deixaria a palavra, é uma expressão, né? O poder pessoal. Poder pessoal, porque eu só posso mudar a mim mesmo, não posso mudar ao outro. E não há ninguém, nem terapeuta. Outro dia escutei isso. Ah, eu não vou fazer terapia porque eu não vou entregar o poder da minha vida na mão de outra pessoa. Não é por aí, né? O terapeuta não vai poder te mudar, ele vai poder te escutar para que você mesmo mude o que você achar conveniente mudar, né? Então, acho que essa é a expressão que eu deixo, poder pessoal. A Mônica tá a dizer amizade. Quem Boa, mais quer deixar aqui uma palavrinha? Alguém tem uma palavra? Gostei também da cumplicidade. Se tiver é. mais. Na verdade, hoje eu estou falando de parceria pelo que aconteceu de manhã, pelos acontecimentos no mundo, né? Uhum. E eu acho que a gente não precisa de guerra, mas enfim, é, é, a gente pode ser, a gente não precisa ser igual, a gente não precisa pensar igual, e eu não vou entrar em guerra com você para mostrar que eu sou mais forte, que eu sou melhor e que você faça do meu jeito. Então, acho que é por isso que hoje me tocou particularmente essa palavra. Desejo uma boa noite para todos. É, A Mônica que tá aí, a Angelina que estava aí. Nós vamos agora para uma live lá da Intervisão com o Fernando Que e legal. as duas queridas. Então, sejam todos bem-vindos lá no meu Instagram, Helena Gurfinkel. Um beijo, Raquel. Beijo, Helena. Boa live para vocês. Obrigada também, Maria Martinho. Helena, se cuida, hein? Tá tarde. Desse Ela, jeito. Tá. é, Eu ela, também agradecer as pessoas que estavam aqui com a gente, ficaram até o fim. As pessoas que sim. vão ver depois a gravação, muito obrigada, gratidão, um bom Hum. descanso e já um preview de um excelente final de semana. E vou deixar aqui, para terminar mesmo, uma série que é assim maravilhosa. Chama Navileira. É chinesa, é coreana, mas é maravilhosa. Navileira. Ok. Beijo, querida. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Até breve, até a próxima. Dia 3, não é? Dia Isso. 3. Isso. Um beijo. Beijo. Até.